Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 8. Jeremias 17, de 5 a 8. Prontos? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Senhor amado, abençoa a pregação da Tua palavra, nossa breve reflexão nessa noite, e fala conosco, ó Pai amado, por meio dessa palavra, ó Deus, para que assim, ó Senhor, o nosso coração seja consolado por Ti, ó Pai, em todas as nossas lutas, em todas as nossas dúvidas, em todas as nossas tribulações, Pai. Faz isso conosco, te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Uma das mensagens recorrentes no dia a dia, na nossa sociedade, na sociedade ocidental como um todo, é que nós devemos, vamos dizer assim, tomar a frente e tomar a iniciativa e também tomar as rédeas da nossa vida em nossas mãos. Na verdade, esse tem sido um anseio ensinado, uma filosofia propalada, falada o tempo todo, de tal modo que até mesmo os nossos mais jovens, aqueles que são jovenzinhos ainda, rápido ou cedo ainda na vida, quando nem ainda poderiam, batem às vezes no peito e dizem: não, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu faço, eu que mando em mim, eu que conduzo a minha vida. E às vezes nem é adulto ainda, não, mas eu já sou grande o suficiente, não é mesmo? E se esquece, na verdade, que nenhum de nós é grande o suficiente para a vida. Na verdade, todos nós somos muito pequenos e muito frágeis. Todos nós somos muito limitados, e dependemos sim de outros. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa independente. Tolice. Nenhum de nós o é. Todos nós dependemos uns dos outros, e mesmo aquele que eventualmente tenha dinheiro e se considere, tenha dinheiro guardado, bastante dinheiro, ou arrumou aquele empregão, porque às vezes o cidadão é muito jovenzinho ainda, com 18, 19 anos, 20 anos, recebe um bom emprego, consegue entrar numa boa coisa, e ele diz assim: puxa, estou cheio de dinheiro, porque se esquece que muitas vezes ainda não entrou na vida de verdade, os verdadeiros custos da vida ainda não chegaram. Na juventude, nós somos muito, às vezes, empolgados com as coisas e não conseguimos perceber essas coisas ao certo. Mas o fato é que mesmo a pessoa que tem dinheiro guardado ou que tem um bom emprego, ela também é dependente das demais pessoas. Na verdade, nós o somos até economicamente, porque nós não dominamos, nenhum de nós domina todos os meios de produção. As pessoas mais independentes, por incrível que pareça, são aquelas que têm menos coisas, porque por terem menos coisas, elas realmente só precisam cuidar de algumas poucas coisas e não dependem tanto de serviços e de outras coisas mais. Se alguém for falar alguma coisa sobre independência, então pense naquela pessoa que mora lá no interior do mato, que planta a sua comida, que resolve as coisas no seu dia a dia, que quando tem uma dor de barriga vai procurar um chá de erva qualquer para tomar, porque esse sim é que domina todas as etapas de produção das coisas que ele precisa.
Agora, a maioria de nós aqui não saberia o que fazer com um caroço de feijão, não é? Em termos de agricultura ou de plantação, a maioria de nós não sabe sequer, não é? Como é que se poderia costurar uma roupa. Eu ainda me lembro que na minha casa, quando eu era criança, ainda tinha uma máquina de costura, as pessoas costumavam ter isso em casa. Lá em casa tinha uma máquina de costura daquela de pedal mesmo, de nhac, 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 porque as mulheres sabiam, todo mundo sabia fazer alguma coisa assim, porque roupa, ou você procurava uma costureira ou um alfaiate, então essas coisas eram caras e você não tinha lojas de roupa pronta, geralmente assim, né? Roupa boa, não era roupa pronta, você tinha que mandar fazer coisas desse gênero. Então, as pessoas sabiam no mínimo fazer alguma coisa. Hoje em dia, a maioria de nós aqui não sabe nem pregar um botão, não sabe nem fazer uma casa de botão, isso aí até eu também não sei fazer não sabe nem fazer uma bainha, né? Precisar fazer uma bainha, tem que procurar alguém, pagar 25, 30 reais para fazer uma bainha, coisa que você com tanta facilidade pode fazer, não é isso? Eu já fiz muitas bainhas, não só costurando, mas também com durex, com grampeador. Tudo depende do ânimo, da vontade e do que há disponível naquele momento. Dá aquela dobrada para dentro, aí tem que andar devagar, porque se bater o pé, a bainha cai de novo, você dá uma ajeitada. A gente não domina sequer os meios de produção, então ninguém é independente, nós dependemos, nós vivemos dentro de um sistema de interdependência. E quando se trata do Senhor, então, isso então fica muito mais flagrante. Presunção é julgar que se pode viver a vida à parte de Deus. Você poderá iludir-se e até conduzir a sua vida, mas a vida extrapola o prazo dos anos que você tem sobre a terra. Talvez você possa, ou alguém possa querer ignorar a Deus e passará pela terra talvez 60, 70 anos, mas nós temos que lembrar o seguinte: uma das coisas que nos distingue da criação é que nós somos dotados de alma, nós somos seres espirituais, a nossa vida ultrapassa a nossa existência corpórea. Desculpe quem gosta de cachorro, seu cachorro vai morrer, não tem o céu do cachorro, ele é corpóreo, morreu, morreu. Cuide bem dele, ele é gente boa, faça carinho, mas morreu, morreu. Não tem céu dos cachorrinhos. Mas não é assim conosco. A nossa existência é espiritual. Nós existiremos para sempre. Aonde? É aqui a questão. Então nós precisamos sim, dependemos sim de Deus. E essa palavra aqui fala que é maldito. Ou seja, que está debaixo de maldição aquele que presume tal coisa. Maldito o homem que confia no homem. Isso aplica-se às mulheres também. Está falando de homem no sentido ser humano. Maldito o homem que confia no homem. Eu já vi muitas vezes irmãos falarem isso. Não, maldito o homem que confia no homem, eu não confio em ninguém. Ok, querido, existe uma confiança relativa. Eu diria para você, pode confiar em mim, mas ao mesmo tempo eu diria, não confia, não checa, porque também eu sou homem, também tenho erros e fraquezas. Mas esse texto da palavra de Deus não está falando só da confiança no outro homem, de não confiar no outro, mas não confiar também neste homem ou nesta mulher que você é. Está falando de não pôr a sua confiança na sua humanidade, na força do seu braço, ou na força do seu intelecto, ou na sua capacidade. Para que você não se veja apanhado como Sansão, que tendo sido várias vezes surpreendido em armadilhas dos seus adversários, se levantou e os venceu. Mas um dia, revelando o seu mistério, vamos dizer assim, com Deus, e tendo o seu voto quebrado, foi despertado por uma mulher, por Dalila, e ela disse, os filisteus estão aí, e ele se levantou e disse, eu vou, como antes, eu vou resolver essa questão. Mas a força sua já tinha ido, e até mesmo a própria Dalila o subjugava, para que você não seja apanhado um dia na sua própria fraqueza, porque aquele que confia em si mesmo, há, de vez em quando, ou talvez num dia fatal, de perceber-se impotente diante de alguma situação. E é uma maldição chegar a um ponto como esse e não ter adestrado o seu coração a confiar no Senhor, porque nessa hora haverá desespero,
Nessa hora haverá choro e ranger de dentes. Nessa hora haverá angústia de alma. Angústias infernais, antes mesmo que o inferno esteja apto a receber você. Ou quem quer que seja assim, você não, porque você é uma pessoa esperta, não vai confiar, não é? Na força do seu braço. Mas diz aqui, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração, do Senhor. Essa é a questão. A autoconfiança, o sentimento de independência, de autonomia, de autoconfiança, nos leva muitas vezes a apartar o nosso coração do Senhor. E assim, meus irmãos, afastado deles, assim distanciado deles, assim sem prática de conhecer-lhe a voz, de conhecer-lhe os caminhos, na hora que vem o problema sério e que você já não é mais suficiente, ou que você é apanhado na sua fraqueza, ou que você se vê impotente, ou superado em força pelos problemas que se levantaram, aí a quem nós recorremos? Só que às vezes, meus irmãos, a gente costuma achar que isso está muito falando daquela pessoa que não crê no Senhor, naquele que se diz ateu, ou naquele que diz, não, eu sirvo a Deus do meu jeito, ou coisa parecida, mas na verdade essas questões também afetam a nós. Também nós, muitas vezes, confiamos no nosso taco, confiamos na nossa intuição, confiamos naquilo que nós achamos e apartamos de nós ou afastamos o nosso coração do Senhor. Também nós, muitas vezes, incorremos nesses erros. Como pastor, eu muitas vezes ouço muitas coisas em que as pessoas, vamos dizer assim, fizeram as coisas do seu jeito e acabaram indo mal naquela situação porque simplesmente não deram ouvidos ao Senhor. É necessário que o nosso coração esteja adestrado na palavra de Deus para que a gente possa, na hora, saber o que fazer. Como é que se treina um soldado? Você treina um soldado não só dando informação, porque não basta você pegar uma pessoa, um garoto, um rapazinho, sei lá, dar uma arma na mão dele e dizer, olha aqui, ó, você mira naquela direção e você aperta esse gatilho e vai estar tudo certo. Isso não é treinar um soldado. Treinar um soldado é repetir uma ação, é dar não só instrução, mas repetir uma ação tantas vezes que ele acabe realizando ela automaticamente, sem refletir. É parecido com treinar alguém para dirigir um carro. Quantos aqui têm carteira de motorista? Quantos aqui aterrorizam os outros na rua? Acontece também, não é? Você sabe muito bem, você que aprendeu a dirigir, que no começo a gente fica cheio de regra na cabeça. Não, peraí, eu tenho que passar essa marcha, tenho que pisar com esse pé ali e ajeitar com esse outro pé aqui. Cheio de coisa na cabeça e você fica tenso. Porque simplesmente aquilo está ainda só no seu nível racional, no nível de conhecimento. Ainda não passou para o seu nível de reflexo, daquela ação que você toma, aquela atitude que você toma até sem pensar. Depois, com o tempo, você já nem pensa mais nessas coisas, já não pensa mais que o pé esquerdo tem que afundar antes de você botar o pé direito no freio e tem que dosar o pé de freio e por aí vai. E se for carro automático então, Deus me livre, passar do carro comum, né, convencional para o carro automático, Jesus Cristo, é um tal de frear toda hora com o pé da embreagem e coisas assim. Mas com o tempo você começa a fazer as coisas automaticamente. Aquele que adestra o seu coração na palavra de Deus, aquele que pensa nela, que cogita ela dia e noite, aquele que procura conhecê-la e alimentar-se da palavra de Deus, ele age instantaneamente ou reage imediatamente nas necessidades como um homem ou mulher espiritual, como uma pessoa espiritual, cogita as coisas do Senhor na hora da dificuldade. Mas muitas vezes nós somos desafiados por alguma situação e nós começamos a tomar atitudes carnais, ao invés de tomarmos atitudes espirituais. Isso mostra que nós não estamos adestrados, que não estamos envolvendo o nosso coração com a confiança no Senhor. Nós apartamos o nosso coração do Senhor e estamos resolvendo as coisas na nossa carne, seja ela a nossa esperteza, a nossa intelectualidade, o recurso que nós tivermos ou a nossa força física. Essa é a opção que muitas vezes está regendo as nossas ações, mesmo estando nós em Cristo, porque lamentavelmente, dentro de uma congregação como essa, são poucas as pessoas que de fato
conduzem a sua vida espiritual com devoção, dentro da palavra de Deus, com oração e humildade de espírito. Para grande parte de nós, a gente não pode nunca estimar o número, para grande parte de nós, a nossa vivência com Cristo é basicamente o dia que nós vamos frequentar o culto na igreja. E aí, vem no culto no domingo, né, e pula uma semana fazendo as coisas do seu próprio jeito, muitas vezes, para depois no outro domingo dizer, é verdade, pastor, eu estou errado. Mas a gente precisa viver isso no dia a dia, amém? O que acontece com essa pessoa? Por que essa pessoa está em maldição? Porque ela será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ou seja, quando nós confiamos apenas em nós mesmos, nós não conseguimos reconhecer nem sequer a boa vontade de Deus e o benefício que Deus derrama sobre as nossas vidas. Tem muita gente angustiada, ansiosa, tensa, sofrendo, e não vê o bem, porque simplesmente não tem treinado os seus olhos, o seu entendimento na palavra de Deus, na prática da devoção no Espírito, e assim não percebe as coisas espirituais, não consegue enxergar bem, está míope. Está míope. As doenças dos nossos olhos são mais ou menos assim, a gente vai ficando cada vez mais limitado e não percebe. Mas o dia que alguém te dá um óculos no grau certo, você bota, você diz, meu Deus, como eu estava mal, como eu não enxergava mais, como eu estava fazendo força, espremendo os olhos. Quando é então alguma coisa como catarata, por exemplo, alguma doença dessas que vai tirando, digamos, a nitidez, já tirando a luminosidade, quando a pessoa opera, meu Deus, ela descobre um mundo novo. Isso às vezes acontece com a nossa visão espiritual. Nós estamos perdendo ela um pouquinho cada dia, e já não enxergamos mais, já não percebemos mais os detalhes, já não conseguimos mais, porque nós vamos nos adaptando e afastando o nosso coração do Senhor. Aquele que assim procede, mesmo quando vier o bem, ele não percebe. Mesmo quando vier o bem, ele não percebe. Por quê? Porque os seus olhos estão obscurecidos pela falta de visão espiritual. Seus olhos estão escurecidos ou obscurecidos pela falta de visão espiritual. Ele vai viver ou sentir-se vivendo no deserto, ao invés de sentir-se vivendo junto à corrente das águas, né? Junto ao lugar onde há abundância. Porque aquele que caminha com o Senhor, aquele que tem o Senhor como seu pastor de fato, que se permite conduzir pelo Senhor no dia a dia, esse será levado às águas de descanso. Esse não permanece no deserto. Alguém aqui já passou por um deserto na sua vida espiritual? Todo mundo já passou, não é? Todo mundo já passou por algum momento assim. Esses momentos, meus irmãos, às vezes eles são provocados por nós. Nós, por confiarmos em nós e não em colocarmos a nossa confiança no Senhor, muitas vezes somos conduzidos ao deserto, fazendo mais escolhas, apartando o nosso coração do Senhor e caminhando por caminhos que não devíamos caminhar, baseado no nosso entendimento. Porque aquele que tem o Senhor como seu pastor, esse será levado por ele, o bom pastor, às águas de descanso, junto às fontes. Aqui diz, bendito o homem, versículo 7, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem, em contradição com esse homem, em contraponto com esse homem que é maldito porque confia em si próprio, está aquele que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele não espera que as suas estratégias deem certo por si só. Ele não espera resolver os seus problemas na sua força, não espera resolver os seus problemas segundo o espírito desse mundo, mas ele procura provisão no Senhor. Ele é bendito. Ele é bendito porque ele, diz aqui a palavra de Deus, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Todo cristão vai passar por anos de sequidão e talvez por algum deserto na sua vida.
Mas a pessoa, quando está passando por um deserto, não porque caminhou para ele, pela sua desobediência, pela sua falta de confiança no Senhor, pela sua autoconfiança, mas passou por um deserto circunstancial, porque qualquer um de nós pode passar, gente. No caminho pelo qual nós temos que andar, às vezes tem desertos pelo caminho, o Senhor nos guia pelo meio do deserto, Ele guiou o seu povo pelo meio do deserto, 40 anos. Só que o povo guiado por Deus, as sandálias não se gastaram nos pés, as suas roupas não se rasgaram, havia o pão que descia do céu todos os dias na forma do maná, que estava em torno do arraial, havia a água da rocha que os acompanhava e onde eles paravam, essa água vertia para eles, havia codornizes, carne, que lhes vinha, né, ao entardecer ao redor do arraial também. Atravessaram o deserto, mas foram sustentados milagrosamente por Deus no deserto. Então, passar no deserto com o Senhor é uma coisa que qualquer cristão pode fazer, pode passar, mas ele não será, ele não vai de modo algum murchar, ele não receia, ele não tem medo disso. No ano da sua sequidão, no ano de sequidão, ele não fica perturbado, angustiado, nem deixa de dar fruto. Aquele que permanece no Senhor sempre dará bom fruto. Acho que semana passada, pela manhã, estava falando sobre isso. O sinal da bênção de Deus no povo do Antigo Testamento era a prosperidade. Porque, obviamente, já que o Espírito Santo não habitava nos homens, já que mesmo o povo de Deus não era templo do Espírito Santo, antes que o Espírito fosse derramado no dia de Pentecostes, já que eles eram homens que não tinham em si a natureza de Deus, eram visitados pelo Espírito de Deus, mas não tinham residente em si o Espírito de Deus, eles não cogitavam as coisas espirituais o tempo todo. Então o que acontecia? O sinal da bênção de Deus sobre a sua vida era a prosperidade. Deus prosperava o seu povo, cuidava deles, cercava eles, na obediência, eles eram prósperos. Mas agora que nós somos pessoas espirituais, agora que Deus tem posto em nós o seu Espírito, o sinal da bênção de Deus em nossas vidas é o fruto do Espírito. Ninguém diga, como alguns testemunhos que a gente vê, eu estava na rua da amargura, sei lá o quê, agora Deus me abençoou, sou empresário. Olha, Deus abençoa o ímpio e transforma o ímpio em empresário. Aliás, grande parte do empresariado nacional é ímpio. Os homens mais ricos e poderosos desse mundo vão para o inferno. São escravos do dinheiro, gente a serviço do mal, gente que devora a gente, vão para o inferno, a menos que haja alguma reviravolta na sua vida. Isso não é motivo de contentamento, isso não é expressão de que Deus está abençoando. Quando Deus está presente na vida de uma pessoa, essa pessoa dá fruto. E mesmo no ano da sequidão, ele continua dando fruto. E qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim, coisas como essas contra as quais não há lei. Isso é sinal da presença e da bênção de Deus na vida de uma pessoa. O homem bendito, o ser humano bendito, abençoado, que anda no caminho do Senhor, ele é como essa árvore, que sempre dá fruto, mesmo na época da seca. Porque o Senhor é o que o faz vivo, é quem o vivifica. Amém? Então, quando for fazer as suas escolhas, cogita o Senhor. Nunca diga, não, Senhor, não entra nessa área da minha vida. Deixa que aqui eu resolvo do meu jeito. Não, Senhor, tudo bem, você manda em tudo, mas deixa comigo essa parte. Deixa eu fazer do meu jeito aqui. Não faça isso. Não faça isso. Porque o fruto disso pode ser amargo. Você pode se encontrar numa situação tal que você não veja nem o bem, nem a benignidade do Senhor quando ela estiver presente. Que você nem reconheça que Deus continuou te abençoando. E de amargura seja tomado, e aí, olha, a boca fica cheia de queixas. Mas Deus não faz isso. Mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Lembra lá o Elias na semana passada, né?
Ah, Senhor, todos deixaram a Ti, me abandonaram, eu fiquei só, e agora... Lamúria, 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 lamúria. Quando chega na casa do Senhor, não é tomado por um sentimento de gratidão e de alegria. Esse é um lugar, a casa do Senhor, não só esse endereço, mas onde o povo se reúne, é um lugar especial. Porque você vê as pessoas chorarem de alegria. Há muitos chorando de alegria e gratidão, emocionados, porque se lembram do quão bom é o Senhor. Outros tantos choram porque estão no meio de uma provação mesmo, de uma dificuldade. E é natural que o homem chore quando está em dificuldade, mas quando o homem se sente abençoado ainda chorar. A pessoa chega na casa do Senhor, muitas vezes, aquele que não confia no Senhor, ele não consegue ver a benignidade do Senhor na sua vida, ele não tem gratidão no seu coração. Agrada-te do Senhor, diz a palavra de Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Até porque o teu coração será ensinado por Ele, você vai desejar o que Ele deseja. E não tem coisa melhor quando nós desejamos aquilo que Deus deseja, porque certamente receberemos dele. Amém? O que nos faz abençoados não é uma oração independente da vontade de Deus, mas a oração que toca na vontade do Senhor, que é compatível com a vontade do Senhor. Deus não faz qualquer coisa, Deus faz o que é agradável a Ele. Amém? Então, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele espera no Senhor. Ele não espera na malandragem, ele não espera na sua sabedoria, na força do seu braço, na sua eloquência, ele não espera nos seus amigos, ele espera no Senhor. Ele não recebe ou não espera ser beneficiado de qualquer forma, mas do modo santo, do modo como Deus abençoa, sempre reto, sempre inquestionável, sempre puro. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Podem vir os tempos maus e difíceis, ele não receia. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Nem deixa de dar fruto. Um dos frutos do Espírito é longanimidade. Ânimo que se estende muito além do que seria natural. Permanecer animado, de boa vontade, disposto, mesmo quando tudo contribui contra. Longanimidade é o que muitas vezes nós precisamos e não manifestamos. É o que muitas vezes a pessoa não manifesta. Na hora que vem a primeira tribulação, o primeiro probleminha, o ânimo dele vai lá embaixo e diz, não dá, eu não vou fazer, eu não vou perseverar, eu não vou continuar tentando por esse lado, não. O Senhor que me desculpe. O Senhor está pronto a perdoar, mas os arrependidos. Amém? Certo? Porque Ele é Pai. Ele ensina acima de tudo. Amém? Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Amém? Senhor amado, olha para dentro do nosso coração, Pai, e ajuda-nos a enxergar, ó Senhor, os pontos de desconfiança. Aquele ponto exato, ó Senhor, da nossa ética, do nosso procedimento, do nosso entendimento, que não tem sido submetido, não tem sido colocado debaixo da esperança em Ti, Senhor. Olha para nós, ó Senhor, com misericórdia, porque muitas vezes, quase sem percebermos, nós estamos confiando no nosso braço, na nossa sabedoria, na nossa eloquência, na nossa experiência, na nossa força, nos nossos amigos, nos nossos contatos, nos nossos recursos. E nos arriscamos a ouvir a sentença que foi lançada sobre aquele homem, que em parábola o Senhor Jesus nos conta sobre ele, que teve uma grande colheita e disse, eu vou aumentar os meus celeiros,
eu vou guardar tudo isso que eu colhi e eu agora vou viver descansadamente, porque agora eu estou totalmente suprido para a minha vida toda. E mal sabia ele da sentença. Foi chamado de louco, porque ainda hoje pediriam a sua alma. Ainda naquele dia ele morreria. Senhor, que nós não sejamos assim, como aqueles que acham que têm recursos para resolver as coisas, sejam recursos financeiros, intelectuais, amizades ou o que quer que seja, mas que a nossa esperança e confiança estejam em Ti. Que a nossa cogitação, Senhor, seja a Tua vontade. Que aquilo, ó Senhor amado, de que nos provemos, venha de Ti, ó Pai. Que não tenhamos nada em Satanás, nada no espírito desse mundo, que ele não tenha nada dele conosco, Senhor. Mas que todas as nossas fontes estejam em Ti, ó Senhor amado. Que toda a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Perdoa-nos então, ó Pai, às vezes que tomamos decisões atabalhoadas, às vezes em que nos acovardamos, ó Pai, e cedemos ao espírito desse mundo, ao conselho desse mundo, ao invés de ouvir a Tua vontade, a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes, ó Senhor, dizemos sim à nossa carne, e confiamos nas Suas expectativas, desejos e fomes, e apetites, e não, ó Senhor amado, no desígnio da Tua boa vontade, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a ser um povo diferente, a sermos pessoas diferentes nesse mundo de gente que bate no peito e diz: eu mando na minha vida. Vida essa que de uma hora para outra lhe pode ser tirada. Vida essa sobre a qual ele não tem controle, não pode acrescentar nem um dia. Mas que na sua presunção acha que controla. E que pode viver 70, 100 anos, 120 anos, segundo o seu entendimento, se esquecendo que nós recebemos a eternidade como uma marca da nossa existência, que existiremos eternamente para o bem ou para o mal, e que só haverá na eternidade, bem como agora, só haverá paz para aquele que confia no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a andar segundo o Teu caminho, em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia, Jesus.